Gente, amiga, nós vamos começar os trabalhos por aqui. Nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que se instala, agregando muitos amigos, muitas amigas. Eu confesso que estou particularmente feliz com a quantidade de pessoas que se inscreveram no curso. E pedimos a Jesus, o médium de Deus, que nos ajude nessa tarefa de levar a todas as pessoas aquilo que Kardec, que Leon Denis, que Gabriel Delane, Herculano Pires e tantos outros traduziram sobre a mediunidade. Lembrando sempre que Allan Kardec, adotou por princípio, ou melhor, adotou por método pedagógico a demonstração dos princípios científicos, filosóficos e religiosos da doutrina espírita. E no livro dos médiuns nós vamos encontrar todos esses princípios. Leon Denis, Herculano Pires, Gabriel Delane desenvolveram mais o assunto. Então nós vamos agradecendo ao Pai a oportunidade de hoje de estarmos juntos mais uma vez, elevando ao alto uma oração que serve também de vibração para todos aqueles que estão conosco hoje, para todos aqueles que se inscreveram no curso, para todos aqueles que de algum modo está ligado ao núcleo de estudo Caibalichútil, todos aqueles que estão ligados ao movimento espírita, seja ele presencial ou virtual, que possam receber das emanações dos espíritos superiores as bênçãos e bálsamos de bem-estar, de harmonia, de paz interior. E que consigamos nós estarmos de coração e de mente aberta para o aprendizado desse curso que vai se estender por 12 noites, por 12 quarta-feiras. Assim, elevamos ao alto a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. E assim, agradecidos a Jesus, a Deus, agradecidos ao Núcleo de Estudos Caibalichútil e todos os amigos e amigas que estarão presentes, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Boa noite, Mauro, Sueli, Georgia, que Deus nos abençoe a todos. Nós vamos iniciar o nosso curso. Olha, nós teremos
como primeira aula, caminhos da relação mediúnica. A segunda, modos de manifestar. Terceira, manifestações e reconhecimento. A quarta aula, garimpo de conduta. A quinta aula, generosa sensibilidade. Sexta, conhecendo o além. É uma das tarefas do médium, reconhecer o além. Sétima aula, mediunidade e caráter. E eu quero dar um aviso aqui a todos, a você, Mauro, que provavelmente eu vou mudar essa aqui para fazer um trabalho mais completo. Oitava aula, a importância de autoconhecer-se. Nona, compromisso e responsabilidade. Décima aula, autoconhecimento. 11ª, teoria e prática. 12ª, ações conduzidas e condutoras. Né? Então, na nossa apostila, nós temos hoje a primeira aula, uma apresentação do estudo de hoje. Boa noite, José Carlos Quinol, Caroline Bento, Jane Ladeira, Letícia Campos, Margot Ribeiro e Eliseu Ribeiro. Nessa apresentação, nós vamos dar uma pincelada, porque nós estaremos aqui 10 dias e temos que aproveitar o máximo. Mara Duarte, boa noite. Nós temos no livro dos médiuns os capítulos 14º, 16º, 17º, 18º, 19º e 24º. E teremos então, eu acredito que todos vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, boa noite, Lincoln, Lucas, já devem ter estudado ou lido o livro dos médiuns. Nós estamos no capítulo 14 dos médiuns, médiuns de efeito físico, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, falantes, videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos. Médiuns pneumatógrafos é aqueles que hoje até não existe mais, que permitem aos espíritos fazerem escrita direta, né? Sem passar pela mão do médium, só de usar o fluido animal do médium, o espírito consegue escrever direto numa folha, numa lousa e assim por diante. E eu vou lembrar a Sueli aqui, quando nós frequentávamos a colônia Santo Ângelo, o nosso amigo nos levou para ver lá um papel que ficou lá, mas como escreveu a lápis, acabou apagando a escrita, né? Então... Maneco. Muito obrigado. Minha esposa aliviou a minha aqui. Maneco. Então nós teremos capítulo 17 da formação dos médiuns. Capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, né? Porque tem médiuns, né? Como tem espíritos, que gostam de interferir um no trabalho do outro, né? E às vezes isso não dá muito certo. Capítulo 24, da identidade dos espíritos. E aí nós teremos as provas possíveis de identidade, modo de se distinguir os bons dos maus espíritos. Isso é muito importante, saber esses modos, porque
todo espírito, seja ele iluminadíssimo, seja ele extremamente trevoso, os dois vão se manifestar através do fluido universal. Então, o médium tem que estar atento nas vibrações de um e de outro. Com certeza, o espírito bom, o espírito iluminado, vai trazer vibrações boas, saudáveis. Muito obrigado, Su, Maneco. Já o espírito trevoso, não. Ele vai trazer um estado de nervo, talvez até medo, dependendo do ponto de experiência que o médium está, né? E o médium vai ter que também prestar atenção em espíritos. Como é que eu digo para vocês aqui? Não inconveniente, espíritos enganadores. Né? Boa noite, Benedita. Que vão interferir no psiquismo do médium. E trazer, Silvana Rodrigues, boa noite, e trazer informações que parecem ótimas, doutrinárias e tal, que quando analisadas nós vamos descobrir que não valem nada, né? Então, no livro dos médiuns, o Kardec já sai colocando uma coisa fundamental para nós. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Agora, essa sensação, num grau qualquer, que nós temos que prestar atenção. Porque uma pessoa pode perceber um espírito aqui, agora, e só vai perceber outro, ou mesmo daqui 6 meses. Então, como avaliar a mediunidade? A criatura vai ter que ter essa sensação constantemente, sabe? Para que ela possa realmente travar conhecimento. Nós vamos ver que é preciso conhecer o além, para que a gente saiba com quem nós estamos mexendo. O Kardec coloca para nós uma orientação fundamental. Se nós quisermos conhecer o mundo espiritual, que comecemos a conhecê-lo pelos espíritos necessitados, pelos espíritos, como é que eu digo, que às vezes têm até intenções desagradáveis com relação a nós, né? Por quê? Porque se nós vamos visitar aqui, para ficar mais perto, Santa Catarina, vamos visitar cidades aqui do Brasil, que... Boa noite, Marcílio, que Deus te abençoe, meu querido. Eu fico muito feliz com a sua presença aí. E você vai a Santa Catarina, que você vai conhecer a elite dessa cidade. Agora, se você for às favelas, às periferias, você vai ter ideias diferentes daquela que te passam o pessoal de elite. Porque o Mauro, mostre para a Marlene aí como é que ela consegue entrar. Marlene, boa noite, Adriana. Então, através da elite, nós vamos ter uma falsa ideia do que é essa cidade. Porque a elite você vai ter os intelectuais, os médicos, engenheiros, né? Que tem uma visão elitizada, uma visão, como é que eu diria para vocês, que não representa o estado total, sabe?
da sociedade catarinense. Então nós temos que conhecer, de preferência, das classes mais baixas, né? Para poder fazer uma ideia, porque quem está, por exemplo, como é que eu digo assim, nas camadas mais baixas da sociedade, não tem motivo nenhum para mostrar uma coisa que não vive. Vai mostrar para você a realidade, né? E assim é no mundo espiritual. Agora, o médium vai ter esse relacionamento com o mundo espiritual depois de um determinado tempo de contato, de prática mediúnica. Então não vai ser, começou a sentir sensações mediúnicas hoje, né? Não te apareceu? Eu vou pedir para Marlene, por favor, apresente a sua mensagem de novo para mim. Eu já falei com o Mauro e ele vai te orientar. Então, o mundo espiritual que você vai conhecer também estará de acordo com a sua condição moral. Então, é o que nós vemos no livro dos médiuns, na Gênesis, em o céu e o inferno. A gente desencarna e pode passar apenas então somente 8 horas no umbral. E depois já vai para uma atmosfera espiritual melhor, né? Outros há que vão permanecer ali por mais tempo, dependendo de como a criatura está vivendo aqui. Débora, você me faz feliz aqui. Boa noite. Feliz ano novo para você. Aliás, feliz ano novo para todos, né? Raul, Mauro. Para a gente entender esse mundo espiritual. Então, você vai numa cidade, a cidade tem alguns costumes. Aqui no Brasil mesmo, um país continente, você vai no Amazonas, você tem um caldo cultural. Você vai no Rio Grande do Sul, você tem outro. Você vai no Rio de Janeiro, você tem outro. Entende? E aqui em São Paulo é a mesma coisa. Então, nós não conhecemos o brasileiro de todas as cidades. Nós precisaríamos, como é que se diz, viajar por todas essas cidades e passar algum tempo em todas essas cidades. Então, conhecer o além passa por essas condições aí, né? Agora, a mediunidade, ela vai te dar essa condição lá na frente. Começou a trabalhar a mediunidade agora, ou faz pouco tempo, vai levar um tempo, né, para acostumar-se com a presença dos espíritos. É normal que nos primeiros contatos a pessoa tenha até medo. É normal. Não pode continuar com esse medo por muito tempo. Agora, para não continuar com esse medo por muito tempo, tem que estudar, conhecer o mundo espiritual, procurar entender as impressões mentais, psicológicas, as impressões de necessidade ou de intenções que o espírito tem, e ele vai transmitir isso via fluido universal. Casado com o fluido animal do médium, o médium começa a entender o que está acontecendo, né? Nós vamos ver um médium hoje nós não temos mais, né? Porque não há mais necessidade dos médiums de efeito físico. Aqueles que particularmente conseguem produzir fenômenos materiais. Esses não tem mais, porque não precisa provar mais para ninguém. A questão da mediunidade de efeito físico, ela tinha um caráter especial. Impressionar as pessoas. Então,
Quando as mesas se levantavam lá na Sociedade Espírita de Paris, a ideia era mostrar que tinha uma força inteligente fazendo esse tipo de coisa. Aí o Kardec pergunta, como é que o espírito consegue levantar a mesa? Aí a resposta, com a força do pensamento. O espírito não vai pegar a mesa e fazer essa mesa levantar, né? Mas com a força do pensamento. Hoje, já se pode, hoje não, né? Desde algum tempo, dividir os médiuns em facultativos e involuntários. Os médiuns facultativos são aqueles que têm consciência do seu poder mediúnico e que produzem fenômenos espíritas com sua própria vontade. Os involuntários ou naturais, devo avisar que a chuva começou aqui, hein, gente? Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a mau grado do médium. Então, o médium querendo ou não querendo, o espírito vai influenciá-lo. É por isso que nós temos que ter um conhecimento do além, da sociedade espírita, melhor, da sociedade espiritual, saber como é que eles agem, para que a gente possa também se posicionar nessa relação. Exatamente, Jorge. Ficamos muito sensíveis às intuições. Mas o posicionamento do médium tem que ser de lucidez. Tem que ser até de coragem. Um espírito pode vir e até ameaçá-lo. Tem caso do Chico Xavier que o espírito apresentou um revólver, pôs um revólver no rosto dele. Imagina um médium despreparado. Vai sair correndo. O espírito pode até produzir o som do tiro, mas não vai matar o médium. Sabe? Então, conhecimento é fundamental por causa disso. Porque o espírito apresenta, como é que se diz, a sua obra, o seu jeito, o seu modo de ser, e o médium vai discernir. A relação mediúnica passa por isso, até que haja um equilíbrio nessas relações. Até que o médium se comprometa de fato com essa relação com o mundo espiritual. Enquanto ele ficar flanando para lá e para cá, ele não tem estabilidade mediúnica, ele não tem estabilidade sensitiva e vai sofrer com isso. E eu digo para vocês, até de experiência própria, eu passei por situações estranhíssimas, né? Mas que me obrigavam depois a ter mau controle. Então eu já tive sobre influência de espírito dentro do ônibus de frete da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava 12 horas por dia. Eu ia para a escola à noite. Eu chegava em casa meia-noite e pouco. Jantava pela boca e pelo nariz, como dizia a mamãe, e tomava um banho rapidinho e ia dormir, para levantar 3h30 da manhã. Ou seja, eu não tinha tempo nem de pensar. O que eu ia dormir era fundamental. 1 hora, 2 horas, dormir, né? E as influências direto sobre mim. Um dia, estou dentro do ônibus, eu dormi, tinha mais ou menos 1 hora de trajeto, eu dormi. Quando ia chegando perto da empresa, eu calculei que depois, e o pior é que as pessoas não conhecem, as pessoas não sequer põem a mão em você, sequer te chamam. Você está escutando, uma entidade me envolveu, eu falava e ninguém escutava, e eu ouvia as pessoas falarem, e o monitor do outro falou, nossa, isso aí está sonhando. Está dormindo tanto que está sonhando. Mal sabe ele que tinha uma entidade
na minha frequência mediúnica, né? E deu um trabalhinho para mim sair daquilo, né? Aí depois eu ficava mais esperto com comportamento, com pensamento, com sentimento, né? E eu ia levar essa vida 2 anos, porque eu tinha que terminar a escola, era um compromisso, né? E tinha que trabalhar, né? E queria se esconder de mim, era só ir lá em casa, porque não me achava mesmo, né? E, graças a Deus, tudo isso passou, porque aí eu mergulhei no estudo, hoje eu converso, eu percebo alguma coisa, eu vou procurar, questionar, perguntar o que está acontecendo, por que veio, né? E não basta só a oração. Tem muitas entidades que precisam que você converse com elas. Conversar mentalmente, né? É bem assim, não é depois que você conheceu essa filosofia. Essas coisas iam acontecer independente se você conhecesse ou não o Espiritismo, né? É claro que no meio de um monte de médiuns nós vamos sentir coisas, né? Mas aí o controle é nosso. Entende? Por isso que o Kardec, vamos dizer assim, descreveu para nós as variantes, as qualidades, as diferenças da mediunidade. Os médiuns sensitivos ou impressionáveis, né? Aquelas pessoas que sentem a presença do Espírito por uma impressão vaga. Os médiuns audientes que ouvem os Espíritos. E aí tem que definir como ele está ouvindo. Se essa audição é direta, uma voz direta, ou se é uma voz dentro da sua mente. Para ele entender o que está acontecendo. Por isso que o Kardec fala que pneumatofonia é uma voz interior, né? Os médiuns falantes, médiuns sonambúlicos, né? Porque pode-se considerar o sonambulismo uma variedade mediúnica. Pode-se considerar. Porque às vezes o sonâmbulo vai buscar de si, no mundo espiritual, o que as pessoas estão necessitando. E às vezes, como é que se diz, liberto do corpo, ele serve de instrumento a outros espíritos. Então, o que as pessoas ao redor têm que discernir o que está acontecendo, né? Boa noite, Márcia, tudo bem contigo? Falar em poeta, eu tô meio seco de inspiração, né? Quando eu estou estudando essas coisas direto assim, é como se houvesse um corte, sabe? Então, aí a fonte para, né? Calu, boa noite. Os médiuns falantes, aqueles que transmitem o que ouvem, né? É diferente do médium de psicofonia, aquele através do qual o espírito fala, né? E a influência moral do médium. É importante que se pense nisso. Nós aqui na Terra, nós nos relacionamos com os nossos iguais. Quando nós temos que se relacionar com pessoas que nós não conhecemos, nós temos que estudar esse ambiente. Nós temos que agir como se estivesse tateando com relação às pessoas. Nós não conhecemos. Assim é com o mundo espiritual. Assim é com os espíritos que agem diretamente sobre nós, para que a gente não se enrosque em problemas de obsessão, né? Agora, a condição moral do médium é fundamental, porque ele vai atrair para si espíritos da sua mesma qualidade moral. Não vai o médium pensar que ele começou com as sensações hoje, foi lá no centro e mandaram ele sentar na mesa. Aliás, uma coisa errada, que é isso, chegou, uma pessoa percebe que fulano tem
sintomas de mediunidade. Tum, põe ele na mesa. Isso está errado, né? Exatamente, irmão. Tem que levar a pessoa ao estudo. Quando nós queremos ser médicos, engenheiros, eletricistas, engenheiro de obra civil, nós temos que estudar. Por que com o Espiritismo nós achamos que os Espíritos vão resolver tudo? Quando eu comecei a me movimentar no Centro Espírita, a ideia era essa, que bastava permitir que o Espírito se manifestasse e ele resolvia tudo. Ele falava tudo, ele solucionava tudo. Mas não é e nunca foi assim. Quem estudar as revistas espíritas do Kardec, são 12 revistas, com uma quantidade mais ou menos de entre 300 e 450 páginas. E você vai ver lá as demonstrações do relacionamento mediúnico, de como os espíritos agem, e é diferente daquilo que se tentou moldar aqui no Brasil. É um relacionamento espontâneo. Não tem essa de enquadrar, médium disso. Ainda peguei, olha, um tempo em que ia num centro espírita, tinha mulheres numa cadeira, numa fileira de cadeiras, muito obrigado, Pedro, e homens numa outra fileira. E isso é preconceito, sei lá, ignorância, um monte de coisa, falta de liberdade emocional, né? Porque exatamente. Os espíritos conhecem a gente sem que a gente precise saber. Milena, que Deus te abençoe. Ô Noa, boa noite. Meu bisneto tá na live, hein, irmão? E ele tem só 3 anos e meio. Nós precisamos conhecer com quem nós estamos lidando. O Kardec relacionou todas essas qualidades, essas condições de mediunidade, para que a gente, nas sensações, se identificasse. Eu acho que eu sou um médium escrevente, que é diferente, como é que se diz? Que é o mesmo psicógrafo, né? E aí, tem médiuns escreventes mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários, e médiuns de pressentimentos. Nós temos que saber. O médium tem que saber a sua faixa de percepção, para também se situar. Hoje, nós não temos mais mediunidade de efeito físico, o que de uma certa forma, como é que diz, traz para nós um outro quinhão de sensibilidade. Boa noite, Thaís. Né? E isso, Georgia, 5 livros da codificação, mais 12 revistas espíritas. Né? Para a gente estudar, são 19. Se nós somarmos aí alguns outros livretos que o Kardec escreveu, como o que é o Espiritismo, por exemplo, já aumenta para 20. Né? E agora, médiuns mecânicos, médiuns intuitivos. Né? O médium mecânico, aquele que produz efeitos materiais. O intuitivo vai trabalhar único e exclusivamente com pensamento. Né? Isso, Georgia, esses são os 5 livros básicos, né?
E é designado médium intuitivo, né? Porque o espírito vai trabalhar com o pensamento do médium. O médium vai trabalhar pela percepção do pensamento do espírito. E isso configura uma intuição, né? Olha, Thaís Helena, ouviu o senhor falar sobre aquele que ouve com a mente e o que escuta realmente. E agora sobre escrever. A mediunidade pode todas essas coisas em uma só pessoa? Pode. O Chico Xavier tinha várias mediunidades. O Divaldo também é a mesma coisa. Aliás, quando começam os sintomas da mediunidade, ele começa assim, com um enxame de efeitos, de sintomas, né, de coisas que acontecem. Até que um médium se posicione naquela que mais ele se enquadra. Ele pode trabalhar como médium sensitivo, como médium intuitivo, como médium de inspiração, aquilo que ele se enquadra. E, só para dar um exemplo, o Chico, durante um tempo, trabalhou como que se diz? Oh, Jesus amado. Caramba! Quando... Eu vou lembrar já. Mas, entre outras coisas, ele trabalhava com cura, com manifestações ostensivas, né? Com transfiguração. Trabalhava com... Oh, Jesus, está me escapando da cabeça. Psicografia? Não, a psicografia não. Quando materialização de espírito. Durante algum tempo. Olha como é que começa o trabalho do Chico. Ele ficou 2 anos sozinho dentro de um centro espírita. O Emmanuel ensinando para ele, inclusive, o 2º grau, né, o equivalente ao 2º grau. E durante esses 2 anos não teve manifestação de espírito, né? Depois abriu. Aí veio materialização, veio cura, uma série de mediunidades. Chegou no momento que o Emmanuel falou, agora vamos parar com isso. Você vai trabalhar só com psicografia. E aí ele ficou só com a psicografia. É claro que as outras sensações, elas começaram a ser enquadradas em outros movimentos, vamos dizer assim, dele com os espíritos, né? Então, o que o médium tem que entender? Ele começa com um monte de coisa, com vontade de escrever, ele escreve textos, ele escreve poesias, ele fala, ele tem vontade de... Ele olha uma pessoa, já começa a achar que ele está vendo um monte de coisa. Tudo isso é um momento de eclosão. Depois desse momento, é como um vulcão. Explodiu. Depois a lava desce, faz um monte de coisa, até que para. Agora, se vocês devem saber que depois que o vulcão esfria, aquela lava dele vira quase que um carvão, né? E serve a plantação. Serve para plantar arroz, feijão, um monte de coisa, e fica da maior qualidade, né? E o médium tem que perceber isso. Depois que passa o volume de ocorrências, ele vai se situar dentro de uma dessas qualidades mediúnicas, dessas variedades mediúnicas, e a partir daí ele vai trabalhar. Agora, compromisso, né? Então, Thaís, pode acontecer todas essas coisas, mas vai ter um encaminhamento, sabe? Vai se configurar um encaminhamento para um tipo de mediunidade. Porque a mediunidade, ela é
ela é orgânica. Nós já nascemos com ela. E nascemos com ela e enquadramos ela na organização física, para que a gente possa perceber os espíritos através do nosso perispírito, né? E então, por isso que o Kardec fala que sentiu uma mínima coisa é médium. Mas vai ter que desenvolver, educar, encher essa qualidade sensitiva de informações. Se tiver que realmente um trabalho a fazer, uma tarefa, se eu não me engano, eu li um livro uma vez que definia mediunidade de tarefa, o médium que tem uma tarefa, como o Chico tem uma tarefa. E o já é diferente do Divaldo, que trabalha com o intelecto, e com muita ciência. Então, o Divaldo é professor. O Chico teve que ser ensinado. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Adriana. Esse formigamento na mão é um efeito da mediunidade, que a gente pode, se estiver incomodando, deter esse formigamento com uma oração, com uma vibração, sabe? Pode ser que a criatura esteja apta à mediunidade de cura, e, aliás, nós vamos perceber no estudo que a mediunidade de cura, de verdade, não é uma mediunidade, do ponto de vista da relação com o espírito, né? Da relação com os espíritos, porque toda pessoa pode ser um médium de cura. Basta ela fazer uma oração, basta ela ter firmeza de pensamento e ela vai conseguir estancar uma dor de cabeça, ela vai conseguir perceber alguma coisa sem a necessidade de estar relacionando com os espíritos, de relacionar mediunicamente. Então, esse formigamento pode ser um sintoma disso, mas é preciso que o médium, ou se for você, preste mais atenção, estude, para poder entender isso. Que isso, uma hora ou outra, tem que parar. Se não for mediunidade de cura, tem que parar. Né? Na Itália, tinha um médium de cura, para você ter uma ideia, eu não vou lembrar o nome dele agora, que depois dos trabalhos que ele fazia de curar as pessoas, tinha que colocar gelo nas duas mãos dele para poder esfriar a mão, para voltar à temperatura normal. E ele fazia isso, e aquela água, ele deixava o gelo, porque a própria mão, o próprio calor da mão dele ia derretendo o gelo, depois ela colocava em plantas para fazer as plantas crescerem mais. Pode ser também, Jorge. É preciso entender esse formigamento e ver se não é um sintoma de problemas vasculares, né? Entendeu? Então, nós temos muitos efeitos mediúnicos, ou melhor, tivemos muitos efeitos mediúnicos no passado. Hoje, a maioria é psicografia. A maioria, nós temos o quê? A Maíse, que faz psicografia, não, ela faz o contato com os espíritos, através das inspirações, ela conta um monte de coisas, né? Então, coloca o seu nome aí para a gente entender esse cansaço com intuições, né? Temos uma médium, como é que chama aquela outra médium? Que faz psicografia? Maíra, né?
O Divaldo deu uma parada agora por problema de saúde. Nós temos o Medrado na Bahia, que ainda faz a pintura mediúnica, né? Faz esculturas mediúnicas, né? O Aleijadinho, o ano retrasado, não, acho que há uns 5 anos atrás, o Aleijadinho fez um trabalho com ele e emoldurou uma senhora, né? E num dos trabalhos de público, uma criança viu essa senhora e falou, nossa, é a minha avó. Aí foram descobrir que essa avó tinha problema de saúde e levar, né? É você que está cansada com essas intuições, Marlene? A Débora. É a Débora. Débora? Débora, é preciso trabalhar essa sensibilidade aí. Eu sei que você é uma pessoa bastante sensível, você trabalha com crianças, né? Você trabalha com artes, então a sensibilidade em você é uma coisa muito grande, né? Mas nós podemos, depois você coloca no WhatsApp e eu vou conversar mais especificamente contigo sobre isso, tá bom? Então, gente, os médiuns inspirados, né? Todo aquele que no estado normal, como no estado de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria de médium inspirado. Então, por isso que o médium tem que ter conhecimento e se autoconhecer, para saber quando o pensamento é seu, quando não é seu. Sabe? Isso, Maíra Rocha. Muito obrigado, Adriano. Eu gosto muito de ouvi-la pelo como é que chama? Pelo Kawai, né? Então, o médium inspirado, basicamente, ele tem que estar atento. A questão dos conhecimentos, a questão da filosofia, a questão do espiritismo, das religiões. Saber, por exemplo, que o Kardec disse que o espiritismo não é religião. Num outro momento, ele explica por que o espiritismo é religião. Porque está num outro patamar de evolução filosófica. E é preciso saber dessas coisas. Porque os espíritos, eles, tanto a gente pode estar sendo atuado por um protetor, por um espírito superior a nós, como também por espíritos, como é que se diz? Brincalhões, zombeteiros. Então, aí, Carlos Henrique, o repouso é necessário. É preciso que o médium saiba dosar a sua atividade mediúnica na casa espírita, né, e o seu repouso, para não existir esse cansaço. Porque há uma troca de energias. Conforme o tipo de espírito que esse médium está dando passividade, esse espírito vai sugar a energia dele. Aí vai vir o cansaço. Então é preciso fazer essa dosagem. Olha, tem que dosar. Hoje eu vou trabalhar, daqui 2 dias eu volto a trabalhar. Nesse período eu descanso. Então, não é o fato de ser médium e de dar passividade que tem que fazer isso todos os dias. Não. Até porque os espíritos também têm o que fazer no mundo espiritual, né? Não vai ficar todo dia dando passividade ao médium, né?
E ainda temos, né, os médiuns de pressentimentos, aqueles que, por uma intuição vaga das coisas futuras, preste atenção que é uma intuição vaga, não é uma intuição completa e densa que ele fala assim, olha, vai acontecer isso. Ele tem impressões, que ele tem que ter o máximo de cuidado com essas impressões, né? Para que essas impressões que vêm no mundo espiritual não atrapalhem a cabeça dele. Pelo pensamento, Odisseia, pelo pensamento que ocorre na sua cabeça. Se é um pensamento bom, se é um pensamento lógico, sensato, é um protetor espiritual. Agora, quando é um pensamento enganoso, e você vai perceber, porque no dia a dia você conversa com N pessoas, e sabe aquelas que estão falando para você a verdade e aquelas que não. Com os espíritos é a mesma coisa. É só você colocar como é que chama? O aparelhinho de discernimento. Liga, você vai perceber que, como é que se diz? Os espíritos no mundo espiritual tem gente como a gente, sabe? Tem gente melhor do que a gente, tem gente pior do que a gente, né? Exatamente, Carlos Henrique. Nós estamos sujeitos à atuação de N espíritos. Com quem nós vamos relacionar, a responsabilidade é nossa, né? Então, aquilo que vier, um espírito zombeteiro, um espírito enganador, ele vai começar te dando umas ideias. Você vai gostar, né? Depois ele vai colocar as ideias dele. Discernir é a tarefa do médium. Nós estamos a 5 minutos do final, né? Nós temos o capítulo dos médiuns especiais, né? Que são médiuns sensitivos, médiuns facultativos ou voluntários, médiuns tipitólogos, aqueles que no passado trabalhavam com tipos, fazendo som à custa de o A vale uma pancada, o B vale 2, o C vale 3, e ele produzia esses sons chamados de tipos, né? Os médiuns motores, aqueles que produzem o movimento dos corpos inertes, que depois foram chamados de médiuns de transporte, né? E médiuns de translações e suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão de corpos inertes no espaço, né? A coisa mais louca é que eu nunca entrei num centro espírita. Sempre fui leiga e toda essa questão, mas enfim estou aqui para aprender. Isso tem de ter impressão que me deixa quase... Isso de ter impressão que me deixa quase pirada. Isso desde a infância. Gente, tudo que eu mentia acontecia. Dizia para a mãe que eu tinha caído. Chegava mancando e no outro dia, pá, aí caía. Então, você estava sendo joguete de uma entidade. Então, se você trabalhar o pensamento, hoje você está entrando para aprender. Você vai ver que o conhecimento te dá autonomia de ação, te dá segurança e proteção. Entendeu? Então, todos nós passamos por situações delicadíssimas, estranhas, esquisitas, né? Por causa de ação de espíritos, né? E eu posso contar para vocês, um sábado,
eu almocei e minha esposa foi na casa da avó dela e levou as crianças. E eu fiquei lá na cama e dormi. Quando ela chegou, eu levantei com um murro armado para bater nela. E ela gritou bem, aí eu acordei. Ainda bem que ela gritou, né? Não ia fazer besteira, podia romper o casamento, coisa do tipo. Ação de espíritos que querem ver o desarranjo nosso. Então nós temos que estar atentos a isso, né? Então veja bem aqui, voltando à questão dos médiuns curadores que eu falei lá atrás, ó, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente, pela imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Todos possuem, os verdadeiros crentes possuem essa faculdade, sejam médiuns ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Fortalecido, se necessário, né? É isso, mano. Débora e mais demais amigos, quem tiver dúvidas para o Ademar, pode procurar que ele vai passar para mim. A Débora tem meu WhatsApp, viu, Mauro? Então nós vamos conversar o mais breve possível. Mas nós vamos parar por aqui. Acredito que já deu para dar uma noção do quadro sinótico, né, da mediunidade. E depois nós vamos, na segunda aula, semana que vem, falar de modos de manifestação dos espíritos, né? E eu espero que todos que estão aqui hoje voltem, né? Convidem os seus. Isso vai ficar gravado. O Mauro vai gerar um link para isso e todos podem ver novamente, entende? Então, por isso que eu chamei de caminhos da relação mediúnica, né? Eu que agradeço, Valdemar, a oportunidade do aprendizado, né? Porque as mais variadas mediunidades é um caminho de relação mediúnica. Agora, tem um provérbio africano que diz assim: a sujeira da sola dos pés revela os caminhos andados. Então, nós vamos, como é que se diz, observar por onde nós andamos com a nossa sensibilidade, com as nossas relações espirituais, né? Porque é muito importante, né? Muito obrigado, Cleonice, obrigado. Eu que tenho que agradecer vocês, né? Lincoln, eu tenho um sobrinho que chama Lincoln, e ele leva inclusive meu nome também, Lincoln Ademar da Silva. Então, semana que vem nós vamos ver como é que se dá essa manifestação, né? Entendeu? E peço a todos vocês que Deus ampare, ilumine o caminho de todos vocês e que possamos continuar nessa caminhada aí. Eu não sei por que cargas d'água, eu reuni 12 aulas, né? E depois eu me lembrei dos 12 apóstolos. Não tem nada a ver, eu não tenho capacidade para... Não sou Chico Xavier, que, segundo a Maíse, quando o Chico desencarnou, ele subiu uma escada e estavam nessa escada os 12 apóstolos. O último dos apóstolos era Paulo e depois Jesus. Mas é o Chico, né? Entendeu? Um dia a gente chega lá, né? Dênia Crepaldi, eu que agradeço a todos vocês, que Deus nos ajude e façam como o Mauro falou. As dúvidas passam para ele e ele passa para mim, né? E a Márcia e a Débora e a Sueli e o próprio Mauro têm o meu WhatsApp, né? Que Deus nos abençoe a todos, que possamos elevar o pensamento ao Criador, que
possamos elevar o pensamento a Jesus, que realmente é o médium de Deus, e ele sempre dizia: eu sou um com o Pai. E nós temos que ser um com a nossa proteção espiritual. Ser um no sentido do trabalho, do comprometimento, do estudo, para que possamos obter da mediunidade todas as bênçãos, todos os benefícios que ela possa nos trazer. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir para o Mauro, antes de terminar, que coloque nas vibrações, lá do Caibar, Michel Gomes da Silva. É um sobrinho meu. Depois eu também vou anotar lá. Assim sendo, elevemos o pensamento ao teu Pai, com aquela prece que Jesus ensinou, para a gente fechar o aprendizado de hoje, abrindo as expectativas da semana que vem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado da noite. Que assim seja.